Boa tarde a todos, estamos aqui para o quarto episódio do Olha a Bola Maria, o episódio da estreia de Portugal no Mundial, frente aos Países Baixos, uma derrota por 1-0, e connosco temos hoje o meu colega Eduardo Soares da Silva, o treinador António Silva, não relacionados, e eu, Inês Braga Sampaio, e teremos também a presença especial da jogadora com mais jogos de sempre da Liga Inglesa. De qualquer forma, neste momento passo a bola ao Eduardo para nos começar aqui, para dar o pontapé de saída no debate sobre o Portugal 0, Países Baixos 1, na primeira jornada do Grupo E do Mundial Feminino. Olha a bola, Maria! O podcast de futebol feminino da Renascença. Olá Inês, olá António. Olá, Começo por dizer que seria pouco provável talvez sermos relacionados só porque temos o sobrenome mais comum em Portugal, o mesmo sobrenome. Pronto, vamos começar com a nossa conversa. Começo talvez pelo simbolismo do momento da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Deu para perceber nas jogadoras, no momento de cantarem o hino, que havia muita emoção. Como é que foi para vocês também ver pela primeira vez a seleção portuguesa num Campeonato do Mundo? Começo, António. Boa tarde, antes de mais, e deixem-me fazer aqui uma nota prévia, agradecer e dar os parabéns à Inês pela iniciativa de ter este programa, podcast, como quiser. Acho que é muito importante termos esta divulgação e falarmos cada vez mais do futebol no feminino, e aproveitando agora esta onda, né, em que temos a nossa seleção a representar-nos também ao mais alto nível. Posto isto, é um momento histórico e, como tudo que é histórico, traz emotividade em conjunto, e eu considero-me um chorãozinho e não deixei de verter uma lagrimazinha quando vi as nossas meninas com aquela emoção toda. Eu consegui imaginar o que elas sentem, porque prepararam-se durante muitos anos para este momento, quiseram sempre muito estar ali num palco destes, e ouvir, era um bocadinho como dizia o Francisco há umas semanas atrás, vai-nos cair a ficha quando ouvirmos o hino, e caiu a ficha, e estamos mesmo lá, chegamos a um campeonato do mundo, e agora é viver este momento e aparecer mais vezes. Inês. Eu chorei no dia em que nos apurámos. Neste não, mas sim, foi emocionante ver a emoção das jogadoras, e de facto é um passo histórico. Muitas gerações tentaram, esta geração também tentou muito e conseguiu, e viu-se de facto, especialmente naquelas jogadoras com mais de 25 anos, ou seja, que já têm todo um trajeto na seleção, viu-se especialmente a emoção no rosto delas, e o perceberem os anos todos que tentaram e só agora conseguirem, que apesar de tudo são menos de 40 anos desde o primeiro jogo internacional de Portugal, ou seja, não é só agora, no fundo aceleraram até aqui, e pronto, lá está, essas jogadoras com mais de 25 anos, elas já sentem na pele outros apuramentos tentados falhados, e penso que foi premente essa emoção delas, e compreende-se e sente-se também de cá de fora. Independentemente do que quer que aconteça daqui para a frente, mesmo que Portugal perca os 3 jogos, aquela imagem, a câmara ficou muito ali na Tatiana Pinto e na Jéssica, e essa vai ser uma imagem que vai ficar para a eternidade, digo eu, do futebol feminino português. Sim, sem dúvida. As fotografias também já saíram. Lá está. Sim, e notava-se também que, por um lado, umas não contiveram as lágrimas, mas reparei na Norton, ela estava muito feliz. Havia um ar de felicidade muito grande também. Era um misto entre o conter a emoção e se calhar ali alguma responsabilidade a aparecer, mas também a alegria de estamos cá, conseguimos finalmente. Concordo com a questão de que as mais antigas muito provavelmente são aquelas que sentem mais, porque já vivenciaram outras tentativas de lá chegar, e agora é como que finalmente estamos cá e agora queremos cá continuar. Agora isto não foi uma vez sem vez, não é? Exato. Seja mais. Indo ao jogo mesmo, não foi o início que talvez se desejasse, uma derrota pela margem mínima, ainda assim, contra os Países Baixos. Não foi a estreia de sonho, mas que balanço mais no geral, já vamos a casos particulares, mais táticos, mais de opções, falar sobre tudo, mas de uma forma mais geral, que balanço é que fazem da estreia? Posso começar por ti, Inês? Fica um sentimento agridoce. Claro que os Países Baixos eram favoritos, penso que não podemos escudar-nos disso, mas podemos escudar-nos nisso,
Lá está, aconteceu o resultado que seria expectável antes do Mundial, no entanto, por aquilo que a equipa mostrou, especialmente na segunda parte, eu penso que fica ali um sentimento de que, se calhar mais um pouquinho, podia ter dado mais alguma coisa. Podíamos ter levado, por exemplo, um ponto deste jogo. Apesar de, lá está, os Países Baixos são uma das seleções mais talentosas do mundo, por isso, naturalmente, eram favoritas e são mais fortes do que Portugal. Podia ter dado para o empate, António. Podia e devia, acho que era justo. Também dizermos que Portugal merecia ganhar também não era verdade, e com o decorrer do jogo também não me parece que os Países Baixos tivessem merecido ganhar. Entraram de uma forma mais experiente, vamos dizer-lhe assim, mas lá está, não vamos agora entrar já nesses detalhes todos, mas acho que de uma forma global, concordo um bocadinho também, soube a pouco, acho que podíamos ter feito um bocadinho mais. E agora há que tentar perceber porque é que não houve esse bocadinho mais, e é também nesta conquista do diagnóstico dos detalhes que nós vamos conseguir melhorar e sermos mais competitivos. Olhando se calhar há uns anos atrás, disséssemos assim, não, nós vamos chegar a uma altura em que vamos competir de igual para igual com a vice-campeã do mundo e ex-campeã da Europa. Dizemos, nada, isso é tanga, não temos hipótese nenhuma. A verdade é que na segunda parte a Holanda foi encostada e a Holanda não teve vergonha de assumir uma postura defensiva, e se calhar é aqui também alguma lição para nós, é que temos que às vezes deixar um bocado as emoções para o lado e o bonito para o lado e preocupar-nos com o que é pragmatismo, que é resultado. Isto é uma competição, conta quem ganha. Olhando para a primeira parte, não houve nenhum remate à baliza da seleção portuguesa. Aquela emoção que já falamos aqui tornou-se um pouco em tensão, nervosismo, ou talvez não se explique assim a primeira parte da seleção portuguesa? A primeira parte, eu acho que ela se divide aqui o antes do golo e o pós-golo. Antes do golo, eu creio que a equipa apresentou ali, até se calhar para alguma surpresa da Holanda, uma postura de pressão alta, de querer condicionar, e acho que isto é fruto um bocado de um boost energético e talvez se calhar ali de uma série de energias e de mensagens que foram sendo trabalhadas ao longo das últimas semanas para nós entrarmos de forma confiante no jogo e notava-se que havia confiança no processo e no plano de jogo. O golo vem um bocadinho colocar-nos com o pé no chão, é tipo, ok, calma, nós até estamos a apertar, mas na hora da verdade elas chegam aqui e marcam. Ou seja, foi um bocado de choque de realidade, e a partir dali, se calhar o inconsciente de algumas delas trabalhou mais e nos momentos de tomar algumas decisões houve precipitação, ou seja, entramos um bocadinho naquilo que a seleção ainda que é uma equipa que tem algumas dificuldades em querer ter a bola, e com uma equipa que é extremamente pressionante como a Holanda, tornou-se complicado, e nós na primeira parte, apesar de termos começado bem, quanto a mim, depois acabamos por dar um domínio, não de uma forma voluntária, mas acabamos por ter que dar o domínio a uma equipa muito mais forte. Defendemos ali, bolas paradas, foi notório que ainda é um problema nosso, que é algo que temos que trabalhar, temos que perceber se é só uma questão meramente de estatura, porque no caso do gol para mim é uma questão de estatura essencialmente, mas temos que perceber isso, e como disse anteriormente, é nestes diagnósticos que nós vamos crescer e vamos subindo. Muito mais solta a seleção na segunda parte, não foi? Sim, sem dúvida. E aqui o caso que o António falou, viu-se mesmo no único remate de Portugal à baliza, que foi precisamente uma interseção da Ana Borges. Ela sobe no terreno e entrega na tal encarnação. Ou seja, o grande lance de perigo de Portugal surge precisamente desse desamarrar da Ana Borges da defesa. Diga-se só uma coisa que é, a questão da Catarina Amado já se tinha visto que não tinha funcionado muito bem, no particular com a Inglaterra. Com a Ucrânia já foi interessante ver a Ana Borges ali naquele trio de centrais no Bessa. Foi uma opção interessante também pela capacidade dela com bola e pela velocidade que tem. No entanto, aqui com os Países Baixos, uma seleção com uma capacidade diferente, naturalmente, da Ucrânia, faria sentido outra abordagem que não há com as ucranianas, e penso que acabou por ser assim uma espécie de misto desses dois jogos. E quando o selecionador decidiu, lá está, desamarrar a Ana Borges e também puxar a Tatiana Pinto para um bocadinho mais para dentro, que é aí que claramente ela se sente melhor como interior e não ali tão agarrada à ala, Portugal esteve muito mais solto e, como o António disse, também muitos mais duelos, que
Portugal ganhou. Aliás, a diferença foi gritante da primeira para a segunda parte. Na segunda parte, Portugal impressionou-me a quantidade de duelos que Portugal ganhava. Porque lá estava a impor o seu jogo em relação aos Países Baixos, e os Países Baixos não são uma seleção qualquer. Aliás, a Jéssica Silva, não sei se concordo com a análise dela, mas a Jéssica Silva no final do jogo diz que é, para ela, a grande candidata a ganhar o campeonato do mundo. É muito cedo, não é? É muito cedo, porque nós vimos os Estados Unidos a jogar contra uma equipa mais frágil, portanto não vimos os Estados Unidos no seu auge, mas dá para perceber que ali é estrela por todo lado, portanto, uma equipa fortíssima. Ainda não vimos a França, a Alemanha também ainda não vimos. Agora a França já vimos. Sim, a França empatou 0-0 com a... Então fui eu que não vi. Foi logo a seguir a Portugal. Eu não vi a França, portanto não sei como é que a França está. A Inglaterra tem um jogo um bocadinho estranho, não é? Contra também uma principiante. Portanto, não, é cedo para dizermos que a Holanda é obviamente uma das candidatas. Agora, a principal candidata ou principal favorita, para já não arriscaria isso. Queria, se me dás a oportunidade, só por falar aqui na questão das melhorias, nas estatísticas que a FIFA lançou, nós temos aqui os Países Baixos, a nível de passos que tentaram fazer, manteve mais ou menos a mesma linha, ou seja, fez 203 passos na primeira parte, 200 e acabou com 408, ou seja, fez mais 205, portanto 203, 205, mais ou menos a mesma média. Sim. Portugal na primeira parte tinha feito 152 e na segunda termina com 327. Ou seja, portanto, dobrou a quantidade de passos que pelo menos tentou fazer. Portanto, mais bola, não em percentagem, que aqui a coisa foi mais ou menos idêntica, na mesma nos 34%, mas com mais qualidade, que sempre que teve bola, portanto, conseguimos ferir mais. O caminho é este. E acho que se calhar é bom que tenha acontecido assim também, para perceberem que temos essa capacidade e temos também que ir para cima e tentar mais e usarmos mais aquilo que temos. E podemos não ser muito fortes na questão morfológica, mas podemos ser fortes na atitude, né? E isso é sempre uma mais-valia. As alterações mexem com o jogo também. A primeira só a Kika Nazaré pela Dolores, depois acaba por mexer só quase aos 80 minutos, mexe bem o selecionador, mexe tarde. Nota-se que a primeira alteração é claramente para projetar a equipa na frente, não é? Com a saída da Dolores Silva e a entrada da Kika Nazaré, resultou, depois acaba por fazer as segundas alterações, o segundo momento de alterações já talvez demasiado tarde, ou acaba por ser na altura certa. Eu creio que ele foi prudente, porque quando estamos a perder 1-0 num jogo destes contra uma equipa com esta valia, não é uma questão de conservar o 1-0, mas também não é pôr os cartuchos todos de uma vez. Claro. Não é? Portanto, é esperarmos um bocadinho mais tempo para entendermos o que é que vai acontecer, se conseguimos ou não conseguimos equilibrar o jogo mais, inclusive até marcar um golo, porque o ponto para nós era muito importante. Portanto, se calhar um bocadinho tarde demais, mas também não sei se faria sentido muito mais cedo. Porque a equipa já estava a crescer, a primeira alteração já projeta a equipa na frente, e ali sofrer o 2-0 era claramente matar por completo o jogo. Exatamente, nós tínhamos que ir à procura do golo, mas também ainda era cedo, se calhar para irmos com a carne toda, não é? Como se costuma dizer. Portanto, a primeira alteração parece-me boa, até porque a Dolores, ela tem vindo a apresentar ao longo dos últimos jogos alguma fadiga, tem-se sentido mal em alguns jogos, não sei se ela aqui também foi por uma questão meramente física, mas pronto, foi necessário refrescar ali, obviamente aqui que vem dar outra energia. É interessante fazer aqui um parênteses, que eu digo sempre que a Kika é uma jogadora que joga com uma alegria contagiante e extraordinária, e essa alegria também se contagia, e ela faz sentir que o jogo não tem aquela pressão tanta que tem que ter e não se deixa bloquear por isso. Hoje, estranhamente, em todos os close-ups que lhe fizeram, ela estava com uma cara fechada. Não sei se isso teve a ver com algum desapontamento não jogar de início, se era o facto de estar... A tensão do Mundial. A tensão, ou o facto de dizer assim, não, nós precisamos de ganhar, e então ali faltou-lhe, se calhar, esse brilho que ela traz. É aqui um mero à parte. As substituições, boas as três, creio. Se calhar um bocadinho mais cedo, mas percebo os timings, e acho que sim, que fez o que tinha a fazer. E acaba por mexer também com o jogo, Inês. A Telma Encarnação protagoniza o único remate à baliza, boa jogada pela direita. Podia ter mexido mais cedo, na tua opinião? Podia ter lançado mais cedo? Ou compreendes aqui este argumento que me parece completamente lógico do António? É isso. Concordo, subscrevo. Também acho que podia um bocadinho mais cedo, mas também entendo o ver no que é que isto dá, ver como é que a equipa também reage à primeira substituição.
a Kika, achei interessante esse apontamento da Kika. Eu penso que algo que ela veio dar a Portugal foi uma maior capacidade na variação de flanco, por exemplo, que Portugal não estava a fazer muito isso. Acho que é logo o primeiro toque na bola, Sim, acho que é logo a receber ligeiramente esquerda para a esquerda e a virar o jogo para a direita. É uma das grandes virtudes dela, sim. Exatamente, e veio dar essa capacidade que Portugal ainda não tinha mostrado muito isso. E depois, lá está, a tal encarnação, que veio dar outra não quero usar uma palavra tão típica de futebol, mas outra vertigem no ataque. É uma jogadora que é rápida, tecnicamente evoluída, claro, e depois é muito aguerrida, e tem outra... é espontânea. É isso, é espontânea, exatamente. É muito espontânea e lá está. E as defesas ficam muito em alvoroço porque ela pode rematar de qualquer lado a qualquer momento. Exatamente. E isso é forte. Tem fome de baliza, que por vezes, pronto, se calhar não toma tanto a melhor opção, mas o facto de ver baliza, que por vezes é uma hesitação que as jogadoras portuguesas têm muito na seleção, às vezes falta em vez de dar mais um toque, dar mais um passe, rematar logo, a Telma tem essa espontaneidade, essa lata, por assim dizer. E pronto, ou seja... Ela está nesse lance em que faz o único remate enquadrado e depois está num seguinte em que ela entra ali numa ruptura já próxima da área em que por muito pouco não toca na bola, e se tocasse na bola, não sei, provavelmente até poderia ter dado ali um golo no minuto 80 e muitos. Pois é. Portanto, no fundo, ela é que vem mexer com isto tudo, só com 10 minutos para jogar, ou 15, com os descontos, foi um bocadinho curto, mas lá está, qual era o risco de a ter posto antes, não é? Claro, pois. É sempre por aqui. Quem é que vocês destacam neste primeiro jogo a nível individual da seleção portuguesa? António? Eu não vi nenhuma estrela maior. Eu acho que a equipa teve muito compacta, muito homogénea, que é uma característica boa que esta equipa tem. Tem um espírito de sacrifício de união muito grande, uma coesão fortíssima. Acho que é uma característica ótima do que é ser equipa. E Portugal é uma equipa. Faltar-lhe-ão algumas coisas, mas neste aspecto acho que está tudo muito bem trabalhado e estamos lá. Acho que a equipa no seu global acabou por ser a protagonista, quer nos primeiros momentos onde entra bem, quer depois quando se deixa bater, quando depois reage também. Eu de facto não consigo eleger uma jogadora que tenha dado um plus. Há aqui a luz Telma, que é aquela coisa que nos aparece ali mais no final e que se calhar fica mais na retina, mas acho que toda a gente tentou fazer o seu trabalho da melhor maneira. A Norton teve muito bem sob o ponto de vista defensivo, também sempre a anular a número 6, correu muitíssimo. A Tatiana um bocadinho mais apagada no início, depois um bocadinho melhor. A Fátima também é aquele jogadora que não se vê muito, mas que é muito eficaz. Nas laterais a Borges na segunda parte apareceu, portanto é difícil, eu não consigo eleger uma. Acho que escolheria... Eleger várias. Sim, não só uma. É um bocado por aqui, portanto será um bocado aqui por este, um bocadinho uma de cada setor. Acho que a Jéssica não conseguiu fazer aquilo que gosta, a Diana também teve um bocado apagada, inclusive apagada no sentido mais ofensivo, porque ao nível da entrega ela acaba por vir recuperar uma bola à área praticamente, portanto isto já demonstra todo o espírito que esta equipa tem. Mas pronto, aquele que nós dizemos, aquela luz, aquela que brilhou mais, não consegui encontrar. Entramos agora numa questão mais de fundo, que é, hoje 8 das 11 titulares de Portugal jogam no campeonato português, ou seja, tendo em conta o nível que a maioria das nossas jogadoras defronta regularmente, que são jogadoras semi-profissionais, um campeonato no geral semi-profissional, não é amador, o termo que quisermos usar, é possível pedir mais do que isto, ou a coisa já está espremida ao máximo? Ou seja, o que nós já conseguimos já é muito bom, tendo em conta que a grande base da seleção nacional joga a um nível competitivo que não é alto, comparando quando olhamos para a seleção dos Países Baixos, não é? Com as jogadoras quase todas ao mais alto nível. Estamos espremidas já ao máximo, é possível um pouco mais? É sempre possível mais, em todos os cenários, mas tendo a concordar que estamos bem espremidinhos e de facto é uma realidade. Nós olhamos para o line-up dos Países Baixos, eu não vou ser preciso com certeza com os números, mas há umas 6, 7, 8 jogadores que jogam Champions League e que jogam em grandes campeonatos europeus. Das portuguesas, a maioria joga, da seleção portuguesa, a maioria joga em Portugal, e as poucas que jogam fora não fazem Champions, ou se fazem pré-eliminatórias, são jogos muito, muito curtos. Até as que fazem mais jogos internacionais até são as jogadoras portuguesas que jogam cá, que são as do Benfica, né? Que têm essa oportunidade de fazer mais um par de jogos. Mas
tem a ver com isso e tem a ver com a competitividade. Nós podemos ver que, por exemplo, Braga, esta época, foi a equipa que fez mais jogos oficiais em Portugal, fez 35 jogos. É muito curto. Em Portugal. Depois o Benfica acabou de fazer muito mais jogos, mas estamos a falar de eliminatórias e depois o Benfica também não chegou à final da Taça de Portugal, que era mais um jogo oficial. Mas 35 jogos é pouco. E lá está, estamos um bocadinho espremidos por isso, porque falta-lhes depois não só a capacidade técnica e tática, mas essencialmente uma questão de ser aquilo que falávamos em off, de ser mais um dia no escritório, ou seja, de que um jogo destes seja um dia de trabalho normal e não seja o evento e tenha aquela aura toda de momento mágico e de conto de fadas e claro que isto perturba de alguma maneira e não nos deixa também dar mais. Tem que começar a ser mais natural, mas isto é um processo, nós assistimos ao mesmo processo com a seleção masculina. A seleção masculina, eu sou o mais velho da sala, até aos anos 80 ia de vez em quando. Sim, e aos europeus de vez em quando, e aos mundiais de vez em quando, e creio que só a partir de 96 é que começou a ser crónico em todas as competições. E obviamente depois isso trouxe frutos de que estamos quase sempre no pódio, ou pelo menos vamos aos quartos de final, meias finais, conseguimos já 2 títulos internacionais e portanto temos que fazer esse caminho e temos que continuar a espremer também as meninas. Passará muito por uma liga mais competitiva, por darmos mais condições de treino, principalmente às equipas que não são profissionais e que ainda lidam muito com isto, porque depois se estas jogadoras ou as outras equipas não conseguem dar competitividade às melhores, elas também não têm, e muitas das vezes nos jogos que se fazem com o Benfica, com o Sporting, com o Braga, por equipas mais pequenas, sente-se que elas têm ali uma sobranceria isto dá, de qualquer das maneiras, isto dá, ou seja, elas não são levadas ao limite, não são levadas a jogar. Era muito nesse sentido até que eu estava a fazer a minha questão, ou seja, a maior parte dos jogos não é entre o Benfica e o Sporting, são entre o Benfica e equipas que são, o Benfica e o Sporting e equipas são equipas mais débeis, lá está. O número de jogos de alta intensidade, de alta complexidade, de erro mínimo, são muito poucos. E obviamente isso depois nas altas competições paga-se, não é? Inês? Sem dúvida. O António falava ali das jogadoras dos Países Baixos. A Van Domselaar, pronto, passou agora para o Aston Villa. A Brutz é do PSV, se não me engano, mas temos a Spitze no Ajax, que jogou Champions League este ano, as pré-eliminatórias, mas jogou. Temos a Victoria Pelova, que joga no Arsenal, ou seja, Champions League. A Horde no Wolfsburgo, Champions League. A Van de Donk, Lyon, Champions League. Roinen, Champions League também. Eu posso-te ajudar, eu abro aqui o perfil e é basicamente PSV, PSG, Everton, Lyon, Manchester City, Arsenal, PSG, Leverkusen, Lyon, Ajax, Juventus, Wolfsburgo, Twente, Atlético de Madrid, Milan, Inter, Wolfsburgo, são todas... Sim, se não é pela Champions, é por clubes altos e de com ligas campeonato, muito competitivas. Não é? Série A é uma liga competitiva, a Liga Francesa é uma liga competitiva, mesmo a Liga Neerlandesa é uma liga competitiva, tem equipas fortes e estão sempre a criar bom talento, tanto que toda a seleção neerlandesa é muito talentosa. Tu tens, pronto, lá está, a WSL, a Liga Inglesa, é obviamente ultra competitiva também, especialmente entre aqueles 4 de cima, mas temos depois este ano, tivemos um Aston Villa muito forte. A Domselaar junta-se agora, ou seja, não esteve neste Aston Villa, que foi muito forte esta época, mas são jogadores com outros contextos competitivos. E depois, quando chegam aqui, nota-se, claro. Porque é outra lá está, são jogadoras habituadas a ter grandes jogos, não digo semana sim, mas pelo menos de 3 em 3 semanas tem grandes jogos. Exato. E cá em Portugal, lá está, com todo o respeito a todas as equipas do nosso campeonato, naturalmente. Não está em causa isso, a questão não é nesse sentido. Exatamente. É a realidade. E Benfica, Sporting, Braga, Famalicão jogam contra, na sua maioria, equipas semi-profissionais. E isso, claro, seria estranho se não se refletisse depois na seleção nacional. Agora, por outro lado, ou seja, assim, nesse aspecto, estamos espremidinhos até ao fim. Por outro lado, temos várias jogadoras jovens na seleção que têm capacidade para outros voos para lá do campeonato português. Tanto que temos
André Jacinto já está na Real Sociedade, está em Espanha, que é uma liga com nível alto. Temos, a Tatiana Pinto esteve agora também em Espanha. A Marchão em Itália. A Joana Marchão esteve em Itália, sai agora do Parma, mas esteve lá também. É um campeonato muito forte. Temos a Diana Gomes em Espanha também. Inês Pereira na Suíça também. Inês Pereira na Suíça. Ou seja, temos jogadoras já fora de Portugal e também temos outras, por exemplo, a Kika Nazaré joga no Benfica e o Benfica é uma equipa forte, quando, claro. Né? Exato, mas é até quando? Até quando? A pergunta é até quando? Ou seja, ela tem capacidade para... algumas para... jogadoras muito interessantes, mas para perder na Vitória também. A Chloe Lacassi, exatamente. Chloe, que vão para campeonatos melhores. Exatamente, a Chloe vai precisamente... Lá está, na Vitória vai para o PSG, onde estão as Lika Martens e etc. E a Jackie Roynens. Quem é que estávamos a falar agora? A Lacassi. Sim, a Lacassi, exatamente. A Lacassi vai para o Arsenal, onde estão as Victórias Pelovas, as Midamas, que não está nesta seleção e penso que faz a diferença, apesar de tudo. Onde esteve a Horde, onde esteve a Van de Donk. Há essa, e eu penso que a Kika... Precisamente, a questão é até quando é que está no Benfica, porque tem capacidade para dar o salto. Ou seja, há potencial de crescimento. Ou seja, no presente estamos espremidos, até mais ou menos, até onde podemos chegar, claro que há sempre margem, mas pensando numa perspectiva de futuro, há muito potencial de futuro nesta seleção para contextos também mais competitivos das jogadoras. E eu penso que será bom sinal quando a seleção tiver uma... Nós temos na formação, mesmo nas equipas de formação das seleções, temos muita qualidade. Há gerações muito boas que já vão entrar também num outro ritmo competitivo, começam a jogar mais cedo. A Federação tem feito um trabalho espetacular neste sentido. Elas estão a competir ao mais alto nível nos seus escalões, portanto já começam a ter não só essa visibilidade, mas também essa pressão e esse contexto competitivo alto. E claro que quando chegarem mais à frente já vão estar mais rotinadas, já vai ser algo mais natural. Sim. E então todos o expoente e a capacidade e o talento poderão ser explorados de outra forma. Sim, ou seja, percebe-se claramente que há essa aposta da Federação e dos clubes também, e que isto certamente terá frutos a curto, médio prazo, digamos assim. Mas, ou seja, o contexto que nós olhamos agora deve também moldar a forma como analisamos estes resultados da Seleção Nacional, ou seja, perdemos, ok, não tivemos um remate à baliza, mas olhando para isto, isto já bate na questão das expectativas que foram criadas em relação à Seleção Nacional, Presidente da República a dizer que era para ganhar o Campeonato do Mundo, o selecionador e para a Federação a definirem quase como objetivo passar, quando podia ter sido definido o objetivo de ser competitivas, ou tentar ganhar ao Vietnã e tentar ser competitivas. Nós queremos ser sérios e queremos dar passos, temos que definir objetivos. E ambiciosos, não é? Mesmo que eles não se possam cumprir no imediato, nós temos que os ter, que se nós vamos com a mentalidade de vamos tentar fazer bem só e representar e não passar vergonha, aí não estamos a dar passos, não é? Nós temos que ir com o intuito de podermos... Tentar surpreender. Seria uma surpresa se tivéssemos pontuado hoje? Não. Né? Portanto, e se tivéssemos pontuado, já estávamos a se calhar falar de outra forma e com grandes possibilidades de nos apurarmos. Neste momento as possibilidades são mais reduzidas, continuam a existir. Mesmo que não consigamos, eu acho que obviamente vamos ver as performances que aí vêm. Mas ninguém pode exigir muito mais a uma seleção, uma equipa, as jogadoras que têm muitas delas esta forma de trabalhar e este tipo de competitividade. Claro. Portanto, sim. Permita-me só a minha questão é até, ou seja, colocar este objetivo não pode ser injusto para as próprias jogadoras e para o grupo da Seleção Nacional. Permita-me só fazer aqui uma parte rápido, com todo respeito ao Sr. Presidente da República. é alguém que acha que nós eliminamos a Nova Zelândia no play-off intercontinental e que a Nova Zelândia não vai ao Mundial. E é também alguém que acha que os Estados Unidos estão há pouco tempo nisto. Ou seja, eu penso que as próprias jogadoras terão ouvido aquilo e, de certa forma, com todo respeito, terá entrado por um ouvido e saído pelo outro. Porque essa percebem... foi a primeira intervenção, não é? Porque ele depois mais à frente já... Exatamente, já foi informado. A Nova Zelândia até foi na segunda intervenção. E já percebeu que os Estados Unidos, afinal, são campeões. Pois, lá está. Se calhar ia ser mais difícil ganhar o Campeonato do Mundo. Ou seja, também temos de saber ouvir, nisso de estabelecer objetivos, também temos de saber ouvir... Ou melhor, temos de saber quem ouvir. Mas atenção, eu utilizei o Presidente da República quase sim. como gracejo, mas aqui é o objetivo concreto de se definir o objetivo de seguir em frente. Sim. Eu percebo este argumento da ambição, mas também não pode ser um pouco colocar, ou seja, se colocarmos a bandeira perigoso, de Portugal está no Campeonato do Mundo para passar a fase de grupos, não é colocar a seleção um pouco na rota do insucesso?
Se olharmos... Não concordo, lá está, por tudo aquilo que nós sabemos do que é o futebol feminino português e da realidade das seleções e mais até da realidade dos outros e de onde os outros já estão. Nós somos jovens nisto. Sim, né? completamente. Somos jovens nisto. A própria competição no feminino ao mais alto nível tem 8 edições, ou seja, isto está tudo assim um bocadinho no começo. Uns começaram logo quando deviam ter começado, nós Sim. andamos um bocadinho mais para trás. Mas eu acredito que nós vamos fazer um trajeto muito bom daqui para a frente. Eu estive em Oslo em 2021 para umas conferências e tive a oportunidade de falar com o atual treinador do Bayern de Munique, que na altura tinha sido campeão nacional lá, e disse-lhe, olhos nos olhos, Portugal dentro de 10 anos vai ser melhor do que vocês. Deem-nos tempo. E eu estou completamente com fé nisso. A jogadora jovem portuguesa está cada vez melhor, cada vez mais a menina quer jogar futebol e isso é ótimo. E os pais já não acham estranho, o que é maravilhoso. Alguns sim, mas pronto, na maioria felizmente já não. Os treinadores com competências estão a chegar também ao futebol no feminino. Há mais mulheres também já a quererem optar por essa via. O campeonato português, mesmo com as limitações que tem, é cada vez mais competitivo. É muito difícil fazer pontos e boas classificações no campeonato português. Portanto, é todo este caminho. Se dissermos que Portugal não passa à fase seguinte, isto será uma frustração, será um falhanço? Eu não considero que seja. Claro que agora... Também não, mas... ou seja, eu também não considero que seja um fracasso, mas só estou a questionar porque esse foi o objetivo que foi definido pela Federação, Sim, ou seja... Colocarmos a barra um bocadinho alta para ver se chegamos lá. Para ver se dá, em termos de motivação e também. se não formos lá, pelo menos a gente cresce atrás daquela barra, daquela fasquia, não é? Daquele ponto um bocadinho mais acima. Inês, qual é a tua leitura sobre este assunto das expectativas que foram criadas, os objetivos que foram definidos pela Federação, pelo selecionador... Assim, E aquilo que objetivamente ou mais realisticamente pode ser atingido. Eu sou uma pessoa um bocadinho conservadora nisto de criar expectativas. Ou seja, penso que... Ora bem, realisticamente, se formos pensar no desfecho mais provável, penso que é Portugal terminar no 3º lugar do grupo. A minha opinião, vale o que vale. Algo que é possível é passar à fase Sim. seguinte. Podíamos aproveitar um mau dia dos Países Baixos, por exemplo, e um excelente dia nosso. Este jogo, o que é que aconteceria se este jogo não tivesse sido decidido aos 13 minutos? O que é que aconteceria se a tal encarnação tivesse entrado um bocadinho mais cedo? Ou se aquele remate tivesse saído um bocadinho... Sim. Não era impossível ganhar aos Países Baixos. Não ganhar, aliás, pontuar contra os Países Baixos, era isso que eu queria dizer. E se pontuássemos contra os Países Baixos, se empatássemos, aí o apuramento ficava em aberto. Sim, ficava tudo aberto. Agora, dito isso, eu penso que o objetivo tem de ser visto como não digo um sonho, mas como, ok, isto é algo possível, mas não ser algo que seja exigido ao grupo. Sim. Porque, lá está, não podemos ver o não apuramento como um falhanço, porque se formos mesmo, pronto, claro que a opinião do público não devemos seguir por aí, mas se formos não digo às apostas, mas ao que a generalidade do público que segue mais ou menos o futebol feminino, diriam que passam os Estados Unidos e Países Baixos. E Portugal pode intrometer-se, e eu penso que é o seu objetivo, é Portugal intrometer-se na corrida à qualificação para os oitavos de final, para fazer essa viagem da Nova Zelândia para a Austrália. Sim, foi essa a expressão usada. Exatamente. Agora, lá está, não pode ser visto como uma exigência, porque senão, aí sim estamos a colocar-nos na rota do insucesso, porque temos de ter expectativas, ter um sonho, sim, mas também ser moderados na forma como encaramos, dizer, ok, o mínimo, penso que o mínimo é o 3º lugar. O máximo, sabe-se lá, e um objetivo realista, claro, não obrigatório, passar aos oitavos de final. O simples facto de estarmos a falar nisto é sinal de que todos... Sinal de crescimento grande. Acreditaríamos e acreditamos que é possível. Portanto, colocar o objetivo no apuramento parece-me bem. E se o conseguirmos, fizemos um feitaço. Se não conseguirmos, também não passa nada, não é? Portanto, continuamos a trabalhar. É uma aprendizagem. Elas que desfrutem do momento. Muitas delas não vão voltar ao Mundial. Outras, provavelmente, e queremos que sim. E da próxima será sempre muito melhor. Mas temos mais 2 jogos. No 3º episódio do nosso podcast, a Tatiana Pinto disse que quer estar no Mundial 2031. Com 37 anos. E por que não? E por que não? Lá está.
Olhando mais para a frente, para terminarmos o capítulo da Seleção Nacional, ou seja, não olhando para lá deste campeonato do mundo, é realista pensar que daqui a 10 anos Portugal, pela forma como a Federação está a apostar, alguns clubes estão a apostar, é realista pensar mesmo Portugal daqui a 10 anos pode estar nas grandes decisões em termos de seleções nos campeonatos da Europa e nos campeonatos do mundo? Eu acredito nisso, acredito mesmo. E vamos ver se consigo contribuir com a minha parte. Mas acredito mesmo que em 10 anos a gente consiga estar. Lá está, temos é que fazer um bocadinho como a seleção masculina, temos que estar constantemente nas provas para elas se tornarem normais, em que Portugal, por exemplo, na formação masculina mais, Portugal está sempre nos campeonatos, ou 90% das vezes está sempre nas fases finais de todos os campeonatos. É normal para os nossos jovens jogadores enfrentarem aquele tipo de cenários e no caso do feminino tem que ser também. Com a evolução que vamos tendo, com as apostas que vamos tendo, a não ser que haja aqui algum recuar por algum motivo, que deixe de haver apoios e em que a Federação não consiga também dar muito mais, salvaguardando este cenário, eu acredito mesmo que Portugal nos próximos 10 anos vai estar, pelo menos vai ser uma equipa que no próximo campeonato, provavelmente se tivermos um bocadinho mais de sorte também no sorteio, também correu-nos mal, não é? Sim, é isso. Não é? Podermos fazer um apuramento para uns oitavos de final, pelo menos, praticamente seja algo que a gente consegue fazer, agora é um bocadinho na fé, mas algo que seja mais conseguir mesmo fazer, ou seja, depender só da nossa qualidade, neste momento não depende só da nossa qualidade, e depois é fazer caminho, mas acredito que sim, decisões, não sei do que é que estamos a falar, se já vamos dentro de 10 anos conseguir disputar uma meia-final, não faço ideia, né? Ainda estamos um bocadinho longe, mas pelo menos sermos uma equipa cimentada, onde quando se fala de campeonato do mundo se saiba que Portugal está. Sim, e já agora falámos do grupo, porque a verdade é que nós falamos deste objetivo oitavos de final, aliás, duvidamos ou falamos como um objetivo um bocadinho mais irrealista, quiçá, porque estamos no grupo em que estamos, porque se Portugal estivesse, por exemplo, no grupo A, que tem a Nova Zelândia, a Suíça, a Noruega e as Filipinas, são 3 equipas, são 3 equipas que... 4 equipas, aliás, estava a falhar na matemática, mas são 4 equipas com menos argumentos, mas as outras, a Noruega foi uma decepção, não é? Portanto, também não... Exatamente, daria espaço para sonhar. Aliás, ainda num jogo de treino, Portugal perdeu 2-1 com a Noruega, mas há uns tempos, penso que foi na Algarve Cup, que venceu um jogo com a Noruega. Ou seja, são seleções... As norueguesas têm mais talento individual, é verdade. Fisicamente sempre a mesma questão. Sim, também, exatamente. Mas tem jogadoras em clubes de topo, mas é uma seleção que não é muito seleção, não é muito equipa. É um problema dos países nórdicos, geralmente. Sim, exatamente. E depois temos, por exemplo, e agora estou a socorrer-me do meu telemóvel, porque mesmo um grupo G, por exemplo, o grupo G, ok, é verdade, temos a Suécia super favorita, mas que teve muitas dificuldades para derrotar a África do Sul. E depois temos a Argentina. Pois é isso. É campeonato do mundo, é pressão para toda a gente. É isso. Ou seja, outros grupos, se calhar estaríamos a falar, por exemplo, no grupo A, lá está, se calhar estaríamos a falar no objetivo oitavos de final, como algo muito mais concreto. Mais concreto. Eu acredito que será assim. Se recuarmos 10 anos, Portugal levava 10-0 da Suécia. Sim, agora só levou 5. E agora consegue fazer jogos muito, muito apertados. Eu não tenho aqui nenhum precisamente, mas creio que 1-0, 2-1, inclusive empates em jogos, pronto, se calhar não neste ambiente, porque o ambiente também pesa, claro. Não é? Sim. E lá está, as suecas, para elas é igual ao litro, jogar no Campeonato do Mundo a fazer um amigável, tomar café. E no Euro 2022, Portugal perde 5-0, penso que Portugal também cedeu sob o peso daquela... De último jogo, é o último jogo. E noção de que poderia... Ali o jogo nos correu mal, a diferença já não é essa. Exatamente, não é. Portanto, vimos hoje que conseguimos, ok, falta-nos muita coisa, mas também maniatamos. Os Países Baixos também não conseguiram fazer grande coisa, não é? Também não conseguiram fazer grande coisa. Aquele jogo, se calhar, que se pensava de sentido único e muitas chances, e nós ali aflitos, como tivemos, se calhar, um bocadinho com a Inglaterra, não aconteceu nada disso, não é? Portanto, estamos mais perto. Precisamos de caminhar. Encerrando o capítulo da Seleção Nacional, pelo menos deste jogo, vamos agora a uma pequena pausa para uma curta conversa com a Carys Harrop, a jogadora com mais jogos na história da Liga Inglesa, sob a estreia da seleção campeã europeia neste Campeonato do Mundo. Hello, Carys. Thank you for being on our podcast.
let's talk about the England-Haiti game. So what are your main takeaways from this game? Yeah, thanks for having me. It's good to speak on the podcast. I think, yeah, as an England fan and obviously playing in women's football, it was typical England fan. We kind of get our hopes up, but then the first game, England's performance wasn't as good as I think it could be. We had such a good tournament last summer, so yeah, it's great to get the win, obviously. But I think knowing how the girls normally play and having played against them in the Women's Super League, I think there's definitely room for improvement. So I'm assuming that's, a lot of the girls, it's their first World Cup. So I'm sure the nerves kind of came into play there in the first game. So hopefully those nerves will subside over the course of the tournament. The absences of players like Leah Williamson, Beth Mead, Fran Kirby, who were unable to make it to this World Cup due to injury, do you think they were especially noticeable? Yeah, I think definitely Leah Williamson, because obviously Millie Bright played, but she hasn't had any game time since her injury. So, you could see she was a little bit rusty and not to the normal standards that she would set herself. So I think just definitely missing Leah in there just as the captain figure and to motivate the girls. There's other players that can obviously do that, but I think Leah was a big miss. But hopefully, like Millie will, with more training, she'll maybe get that confidence back that she normally has. And obviously, yeah, Beth Mead's a miss, but there's other players, there's other wingers that can do her job. Obviously Chloe Kelly, Lauren James, Lauren Hemp. We've got a lot of pace on our wings, and that's very much the tactic that England utilises. And it is getting the ball down to the wingers and getting crosses in for Russo or Rachel Daly. So I'll probably say out of those two players, and Fran Kirby as well, of course. I'd probably say that Leah Williamson was probably missed the most. Maybe just that bit of creative flair from Fran as well. On the other hand, and even though this wasn't an especially great performance collectively, which players do you think were standouts for England? I think of Mary. Mary had a great game, didn't she? You don't want your goalkeepers to have the best game, because obviously that's a sign that maybe the team aren't doing too well. But yeah, she made some crucial saves. There was a couple of chances that Haiti had. She made one with her left foot down, in a one-on-one situation, and just some big games really to keep England in the game. It's always a dangerous scoreline, isn't it, when it's 1-0, because the team can obviously just get one goal and get back into the game. So I'd probably say Mary. And then I think Russo, she had a tidy game. She held the ball up well and had some chances, some shots at goal. But I think personally, I'd like to see Rachel Daly maybe starting next game. I think she's just off the back of the season she's had in the Women's Super League. She's going to be full of confidence, and she is a natural goal scorer. So it'll be interesting to see what Sarina does for the next game. Haiti caused a lot of problems for England. What did you think of them, and especially their biggest star, Melchi Dumornay? Yeah, I was really impressed with her. That's what's nice about these tournaments. I didn't know anything about her before watching the game. But obviously found out she's just recently moved to Lyon, so obviously she's been on the radar and been impressing for quite a while, it seems. But no, yes, and she's only young, isn't she? I think she's only about 19, so she's got a great future ahead of her. Just very strong, powerful. And yeah, you can just tell she plays with no fear, really. So I was very impressed with her. I think she might be able to cause some upsets, as well as some of the other players as well. But she can kind of galvanise the team, and they may cause some upsets in the next few games, haven't they? England's next game is against Denmark, which is also a powerhouse of women's football. Are there any changes you would like to see come into play, both in terms of players and tactics? I'd like to definitely see, like I mentioned before, Rachel Daly starting. I did wonder maybe if Sarina started Russo, just because I guess Haiti, out of all the opponents, is maybe deemed as the weakest side. So it was a chance for Russo to get some minutes. So I'm really hoping Rachel Daly plays in the next game. And then I think tactically, like England have always played, down the wings and getting crosses in, because obviously with the strengths of pace of Lauren Hemp and Chloe Kelly. So maybe just more kind of play down the middle and try and actually break down teams centrally. I think if you obviously at the World Cup and you're analysing England, that you'll know that that's where they create a lot of chances. So teams will have prepared for that and will, practice in training, like defending crosses. And so I think, yeah, just more kind of centralised play and just quick one-touch football and try and create chances that way.
even though the performance wasn't everything England fans and yourself were hoping for, there is still room to grow, and this is still the European champion we're talking about. So after this first game, what is your expectation for England in the World Cup? Well, obviously, we were on a podcast the other day, weren't we? And I did say England to win the tournament. And I think that's the thing, isn't it, with tournament football? It's so up and down. The game now is so much more equal compared to years ago, where you pretty much knew who the dominant winners were going to be. So obviously, after the game against Haiti, I'm not as confident. But then maybe in the next two games, if England play really well, then I'll obviously be saying, yeah, we're going to win it. So I'll probably be able to give you a more accurate answer after the next two games, maybe. But I think we'll definitely progress out of the group stage. Be very disappointed if we didn't. And then, we'll see who we get in the last 16. Karis, thank you so much for being here. And now I pass the ball back to my co-host, Eduardo. A bola é tua. Voltando aqui à conversa, primeira jornada do Campeonato do Mundo está praticamente concluída, ainda faltam algumas seleções candidatas a jogarem. A primeira ronda já trouxe algumas surpresas, a Nova Zelândia logo no início, no jogo inaugural, a abrir com uma vitória frente à Noruega, o empate do Canadá, a Suécia quase a deslizar. Que notas é que tiram destes que destacam, quer pela positiva, quer pela negativa destes primeiros dias de Campeonato do Mundo, António? Ainda não houve muito movimento, né? Ainda está tudo muito a começar. Acho que a nota mais vai para o Haiti, que fez ali um jogo muito interessante, sem medo nenhum, contra a Inglaterra, expôs-se muito e deu muito trabalho, portanto acho que a nota máxima, o positivo vai para essa seleção. Foi uma surpresa, confesso, é daqueles jogos que nós a priori dizemos nem sequer vale a pena ver porque isto vai ser goleada, um 5-0 e não, bem pelo contrário, gostei muito do atrevimento. A nota negativa neste caso se calhar vai um bocadinho à Noruega, esperava mais da Noruega. A Noruega já tem um título mundial e portanto é um crónico candidato. Este ano não sei se será tão candidato, mas lá está, eles também têm uma mentalidade muito desportiva, ou seja, para eles foi um jogo, vão dissecar e no próximo vão estar como se nada tivesse acontecido, portanto não se deixam influenciar por questões do passado, nem positivas nem negativas. Portanto é aqui, Haiti positivo, Noruega pelo negativo. Inês? A Nova Zelândia surpreendeu-me. A vitória frente à Noruega também. Aquelas histórias fantásticas, não é? Sim, exatamente. Do com organizador um gol e ganhar na abertura ao estilo África do Sul, em 2010 no futebol masculino. E com um gol de uma ex-jogadora do Sporting, que ainda dá assim, mais um maior encanto da perspectiva portuguesa. A Noruega, de facto, é uma equipa, ainda agora falei disso e o António também falou, é uma equipa um bocadinho estranha porque tem a melhor jogadora do Lyon, tem uma das, 3, 4 melhores jogadores do Barcelona, tem uma das 3, 4 melhores jogadoras do Arsenal, e estamos aqui a falar das crónicas campeãs europeias, as últimas campeãs europeias, semifinalistas europeias, ou seja, e tem depois a Groheiten, a Vilboa Risa, tem uma Engen no Barcelona também, tem uma pool de talento incrível e depois uma equipa que não entusiasma ninguém, que não é equipa, é isso. É muito talento individual, mas falta trabalho ali. Exatamente, e as próprias jogadoras, eu não sei se isso terá caído muito bem com a selecionadora, a Ingrid Engen, que é do meio campo, disse que o sistema não tinha funcionado, por isso simplesmente, especialmente na primeira parte. Depois entrou outra jogadora para acompanhá-la e ela aí, ou seja, as próprias jogadoras a criticarem a abordagem da treinadora, e a treinadora que é uma lenda do futebol norueguês, que é a Ega Risa. Mas sim, eu penso que a Noruega um ponto negativo, mas também destaco a França, que apesar de, é verdade, falta-lhe Katoto, uma jogadora incrível e uma goleadora fantástica. Faltava-lhe a Baixa, que é a lateral do Lyon. Mas uma França contra uma Jamaica, e com todo o respeito à Jamaica, e tem uma jogadora fantástica, por exemplo, que é a Khadija Shaw, mas
tem de fazer melhor, até por toda a expectativa que criou em torno desta participação, porque mudaram de selecionador depois dos problemas com a Corinne Diacre. O novo selecionador é o Hervé Renard, ex-selecionador da Arábia Saudita, que conseguiu aquela grande vitória contra a Argentina no Mundial masculino. 2 campeonatos do mundo em... Exatamente, e torna-se selecionador nacional, porque és tão selecionador nacional no feminino como no masculino, e depois é aquilo. É uma escolha estranha da Federação Francesa. Sim, mas, sim, mas não me quero pronunciar muito sobre isso. Força. Não, ficamos assim. Para já não deu resultado, né? Pelo menos para já. Não. Também dou como negativo a Inglaterra, que tem pretensões. Atenção, tem pretensões neste campeonato do mundo e até agora o que vimos foi insuficiente. Pode ter sido uma certa sobranceria à britânica, ou melhor, à inglesa, naquele primeiro jogo com o Haiti, que tem uma jogadora, eu sigo o campeonato francês e já conhecia a Melchi de Mornay, que, atenção, pronto, para o público... Como é que eu ia dizer isto? Ela lá em França é conhecida de sobra, que foi incluída na equipa do ano da Federação, foi eleita a melhor jovem do ano, esteve nomeada para melhor jogadora do ano. Ou seja, os franceses deviam estar a ver aquele jogo a pensar, vamos ver o que é que ela faz à Inglaterra. Olha, por cima, essa rivalidade França e Inglaterra deve ser interessante. Mas da parte da Inglaterra foi um jogo... Ganhou. Mas ganhou, é verdade. Mas... No primeiro jogo cumprem, porque é muito isto, é importante ganhar. Sim, depois sim. já também soltar e vão por aí fora. E a Sarina Wiegman não conseguiu. É verdade. E a Sarina Wiegman é um detalhe engraçado. As últimas 4 grandes competições em que participou, que foram, lá está, o Europeu e o Mundial com os Países Baixos e o Europeu e o Mundial com a Inglaterra, o primeiro resultado foi sempre o mesmo, 1-0. Independentemente da equipa. Ou seja, e depois é isso. E num venceu, no outro chegou à final e no outro venceu. Não será propositado, obviamente que ela quereria ganhar com outra qualidade, mas sob o ponto de vista da liderança não deixa de ser interessante, porque ela pode-as apertar, ou seja, pode ser um wake up to call, vamos lá meninas, viram o que fizeram, não chega. Exatamente. Né? Enquanto que se dão assim uma abada logo no primeiro jogo, há aquele relaxamento. Não, eu não a conheço pessoalmente, sei algumas coisas dela, sei que ela é extremamente exigente, portanto estes dias até ao próximo jogo vão ser uma guerra lá e eu estou a contar com uma Inglaterra fortíssima no próximo jogo. Eu não sei com quem é, honestamente não me lembro, mas será... Também já não me lembro. Vão fazer um jogaço. É com... Dinamarca. E bem preciso, porque a Dinamarca também ganhou, não é? Portanto... Sim. É ali a luta pelo primeiro Dinamarca lugar. Ganhou e também a ferros. Ganhou 1-0, quase no fim. Com um golo que esse sim é mais duvidoso do que aquele que os Países Baixos nos marcaram. Que também foi eu acho que esse não o consideraria, mas pronto. E esta questão, vamos só introduzi-la rapidinho, esta questão do VAR e das explicações, não sei o que é que vocês pensam do assunto, mas eu não tenho ouvido grandes explicações. Não há explicação. Eu acho que para vir dizer eu considero penalti, golo, mas isso já nós sabemos, não é? Ou vem explicar porque é que considera, ou, eu acho que eu vi hoje qualquer coisa, por exemplo, no nosso jogo, a dizer a número não sei quantos não interferiu na jogada. Ok, isto é uma explicação. Sim. Portanto, se vierem com este tipo de comentário, acho que é mais uma chega à transparência. Se for só para dizer eu decidi que é penalti, então é desnecessário. Sim, mais vale o é desnecessário o tempo, não é? Exatamente. Ou seja, de favoritos ninguém vos encheu as medidas ainda. Até o momento não. Estou muito curioso para ver a Alemanha. A Sofia Smith encheu as medidas. Não, já vamos às jogadoras, mas equipas. Falta-me ver a Alemanha. Quero ver como é que a Alemanha se vai comportar. Também estou curiosa em relação ao Brasil. E o Brasil, obviamente. Estava-me a esquecer do eterno candidato, pelo menos em futebol, no geral. Não é? Exatamente. Pode ter hipóteses de ganhar, realisticamente. A Inês, já sei a opinião da Inês, que é difícil. É difícil. O Brasil retrocedeu um bocadinho nas formas de jogo, agora vai buscar uma treinadora experimentadíssima. Não sei se podemos dizer que é provavelmente a melhor do momento no futebol no feminino. Ela vai trazer tudo o que sabe para ali, talento individual há.
Agora falta-lhes provavelmente a intensidade do futebol europeu, principalmente quando se defrontarem com equipas mais europeias. Eu penso que já se viu a diferença desde o início do reinado dela, da Pia Sundhage, para agora, e viu-se até na finalíssima com a Inglaterra, já se viu a diferença Sim. do Brasil em relação a anos anteriores. É um jogo que é muito mais organizado, ao contrário daquele bola no pé brasileiro, né, em que cada um faz o que quer, ou... Vai ser... Lá está. Quero muito ver também este Brasil. Eu acho que se vai intrometer, pelo menos no barulho, se depois vai ter condições para ombrear com os Países Baixos, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. A Espanha é aqui uma equipa que também tem muita qualidade individual. A nível do trabalho tático, a Espanha é sempre fortíssima. Vamos ver até onde, né, que a Espanha se aguenta. Com os conflitos internos também. Conflitos internos. Nós temos aqui um campeonato com muitas histórias. Com muitas Fértil em histórias. narrativas, não é? Fértil em narrativas, muita qualidade. Acho que até ao final de agosto vamos estar muito entretidos e a ver coisa muito boa. Há um selecionador da Zâmbia acusado de abusos sexuais. Querer dormir com elas e acha que é natural, não é? Exatamente, Elas ou têm seja, medo. mais uma história. A Espanha, os tais conflitos internos, mas mesmo assim deram... foi 6-7-0 foram muitos golos, pronto. À Costa Rica, mas é um jogo em que rematam 40 vezes. Sim. Ou seja, penso que foi 5-6-0. Um jogo desses, com 40 remates, 5-6 golos, falta... É como uma equipa bastante desorganizada, né? Uma Exatamente. equipa muito frágil, se calhar a equipa mais Aquela frágil que vi defesa. jogar até agora. Sim, né? aquela defesa desorganizava-se Uma equipa por todos os muito- lados. A Espanha deu 3-0. 3-0! Bem parecia. Tá Todos, bom. todos no Pois. início, em 5 foi o Japão. Foi em 10 cinco minutos. E 7 foram- foi o Vietnã, É isso. precisamente. Acho que são em 10 minutos os gols, Sim, uma coisa sim. assim de rajada. Elas dão 7 ao Vietnã num jogo de preparação. Então, é isso. Com 2 golos da Salma, 2 golos da Esther e depois todo... Sendo cedo para, ou seja, sendo cedo para as equipas e estarem... deixa-me só uma diz. parte. E ao Japão. Sim. Que... Esse sim, goleia. Sim, 5-0, exato. exatamente. Um bom ponto. Nós esquecemos um bocadinho do Japão, que é aquela equipinha quietinha, bem comportada, que está ali no seu meio. Elas jogam muito. Sim, e são campeãs europeias em 2000 mundiais. Elas jogam em muito. 2011. É uma equipa que lá está, sofre do mesmo problema das equipas asiáticas ao nível da complexão física e da capacidade. Agora, isso traz-lhes outra habilidade, que é a habilidade de fugir ao toque, de fugir aos duelos, bola a circular, muita inteligência, muito cérebro. São muito frias, é uma equipa a ter em conta. Eu estou a ver este Japão ir longe, não sei até onde, mas nos oitavos com certeza, e depois depende de quem lhes cair em sorte. Estão à espera de ver na segunda jornada já as equipas aproximarem-se mais do nível de topo, ou seja, é preciso as candidatas começarem a mostrar até à segunda jornada já algo mais de concreto e não uma vitória. Entram tremidas porque é o início, mas ainda conseguem vencer. A segunda jornada é mais uma jornada, A segunda jornada é a jornada afirmação. da afirmação dessas equipas, até para lhes permitir a gestão do plantel na última jornada, né? Geralmente é o que todas as equipas ditas de topo e que são favoritas querem somar rápido nos 2 primeiros jogos para depois poderem estar descansadas e dar minutos. Portanto, com certeza que vão querer dar tudo no próximo jogo. Sim, e depois há outra questão que é o primeiro jogo para quase todas as seleções de topo, as ditas candidatas, foi com seleções teoricamente inferiores. Só na próxima jornada é que começamos a ver os grandes jogos, inclusive Países Baixos, Estados Unidos. Exato. E penso que aí é que veremos mais, na segunda jornada é que veremos mais as equipas mais aproximadas daquilo que podem dar. Também há um Inglaterra-Dinamarca, precisamente. Ou seja, penso que a segunda jornada vai ser um maior... Começa a ver-se o posicionamento das equipas, Exatamente, né? Quer nos exato. grupos, Perceber quem é que pode candidatar-se mesmo Exato. realisticamente ao Sim, título. e um maior retrato, ou um retrato mais fiel. mais fiel, exato, daquilo que cada equipa fará. Para terminarmos, que jogadoras para já, sendo que equipas nenhuma impressionou particularmente, das candidatas às jogadoras que já chamaram a atenção, quem é que vocês destacariam? Eu sei que a Inês tem alguns nomes na ponta da língua, portanto vamos começar. ela está mais documentada do que começamos por ela. Ok, pronto. Temos a Sophia Smith, nos Estados Unidos. Uma jogadora, para mim, é das melhores do mundo. É a melhor da Liga Norte-Americana e a Liga Norte-Americana é das melhores do mundo e mostrou, é estreante em campeonatos do mundo e fez logo, não é só os 2 golos e uma assistência, é tudo o que ela mostra durante o jogo. Temos também, pronto, e também já agora, também nos Estados Unidos, a super
a jogadora a Trinity Rodman, que é filha do Dennis Rodman, mas não gosta que se refira a essa ligação familiar porque não se dá bem com o pai. O pai não Ninguém falou, foste tu que falaste da ligação familiar. Sim, mas vale a pena. Confesso que não sabia. Mas é um dado interessante. Mas deve haver muitos Rodman nos Estados Unidos, não é? É como Silva, talvez não como Silvas. Não mas... tanto Silva, mas... Mas sim, temos a Sophia Smith, temos a Aitana Bonmati na Espanha, também uma jogadora incrível. Vimos, por exemplo, não vimos muito da Pernille Harder na Dinamarca, nenhuma das inglesas se destacou assim particularmente. Vimos de uma equipa mais fraca, vimos a Melchi de Mornay precisamente no Haiti, a dar muitos problemas à Inglaterra. Agora, a Diani foi quem remou contra a maré pela França. Olha, na Inglaterra tivemos a Mary Earps a fazer uma defesa que valeu 3 pontos. Também muito importante. Um guarda-redes de equipa grande está lá nesses momentos raros em que de repente tem de fazer uma grande defesa, e a Mary Earps mostrou que é guarda-redes de equipa de grandes momentos. De campeã europeia, lá está. Temos várias jogadoras. Também estou curiosa para ver a Itália, porque também tem grandes jogadoras, mas sim, talvez entre assim, os meus 2 grandes destaques seriam a Sophia Smith dos Estados Unidos e a Aitana Bonmati da Espanha. António. Tiram umas palavras da boca. E é exatamente para aí. Não sei dizer ainda o nome da menina do Haiti, também gostei muito dela. Tem um nome um bocadinho longo. A Melchi du Mornay. Du Mornay. Parece um nome de champanhe, não é? Sim. É verdade. É futebol champanhe. É uma coisa maravilhosa. Ela surpreendeu-me esse Smith e Bonmati são para já as que estão na linha da frente, como não surpresas de todo, mas como as que se afirmam com mais qualidade. Sim. Inês, queres fechar o episódio e ficamos por aqui? Ficamos por aqui no 4º episódio do Olha a Bola Maria, com a Seleção Nacional em grande destaque. E no próximo episódio o mesmo se repetirá, com análise ao próximo jogo de Portugal, no dia 27 de agosto, quinta-feira, às 8h30, com o Vietnã. E nós, após esse jogo, aqui estaremos para comentar a partida, a prestação de Portugal e o que há de vir no Mundial Feminino. Obrigada e até à próxima. Perfeito.